Você já confiou em alguém só porque essa pessoa parecia educada, gentil e correta? Já acreditou que boas maneiras eram prova de bom caráter? Se sim, você não está sozinho, e provavelmente já foi enganado sem perceber. Porque existe uma verdade que quase ninguém gosta de admitir. Gentileza não é caráter. Ela pode ser sincera, ou pode ser apenas uma estratégia social bem executada. E quem não aprende a diferenciar uma coisa da outra acaba pagando caro, com decepções, relações tóxicas e escolhas erradas. A maioria das pessoas julga o caráter olhando para sorrisos, palavras bonitas e gestos educados. Mas o caráter real quase nunca aparece aí. Ele se revela em situações específicas, silenciosas e desconfortáveis, quando não há vantagem, quando não há plateia, quando algo sai do controle. Neste vídeo, você vai aprender a enxergar esses sinais sutis, entender por que tanta gente confunde aparência com essência, e principalmente, desenvolver um olhar mais lúcido sobre os outros e sobre si mesmo. Carl Jung observou algo desconfortável sobre a natureza humana. Para viver em sociedade, todos nós criamos uma máscara. Ele chamou isso de persona. Não como algo necessariamente falso, mas como um papel, uma versão socialmente aceitável de quem somos. O problema começa quando essa máscara passa a ser confundida com caráter. Desde cedo, muita gente aprende uma regra silenciosa. Para ser aceito ou aceita, preciso agradar. A partir daí nasce a persona social, uma versão editada de si mesmo, moldada para causar boa impressão. Sorrisos fáceis, gentileza ensaiada, educação estratégica. Essas máscaras funcionam bem em público, mas raramente dizem algo confiável sobre o caráter real. O problema começa quando a percepção social confunde aparência com essência e passa a tratar performance social como verdade emocional. Jung alertava que, quanto mais alguém se identifica com a própria persona, menos contato tem com a própria essência. A pessoa passa a acreditar no personagem que interpreta, e é por isso que, tantas vezes, a imagem transmitida não corresponde a quem alguém realmente é. Quem presta atenção aprende rápido. Gentileza, sozinha, não prova nada. Ela pode vir da autenticidade, mas também pode esconder uma intenção oculta, desejo de aprovação, interesse pessoal ou busca por status. É por isso que algumas pessoas parecem encantadoras enquanto tudo vai bem, mas mudam completamente quando a vantagem desaparece. O auto-engano entra em cena quando acreditamos que boas maneiras garantem bons valores, como se caráter fosse algo que se declara, e não algo que se revela sob pressão. Se você quer entender quem alguém realmente é, não olhe para o discurso, observe o padrão. Note como o comportamento muda dependendo de quem está por perto, de quem pode oferecer algo em troca, de quem não tem valor social algum. Gentileza seletiva nunca é acaso. Ela é um sinal. E quando você começa a enxergar esse jogo, percebe que o caráter raramente aparece onde as pessoas tentam parecer melhores, ele surge quando não há plateia, nem benefício, nem aplauso. Existe um detalhe que raramente engana. A forma como alguém trata pessoas que não oferecem nenhum tipo de retorno. Status funciona como um espelho psicológico. Quando há algo a ganhar, a aprovação, prestígio ou vantagem, a gentileza costuma aparecer com facilidade. Mas quando esse incentivo desaparece, o comportamento muda. É nesse contraste que a gentileza seletiva se revela. Ela não nasce do caráter, nasce do cálculo. E quanto mais sutil esse cálculo, mais fácil é confundir interesse com bondade. Situações simples do cotidiano deixam isso evidente. Observe como alguém fala com quem atende, serve ou ocupa posições socialmente invisíveis. Não se trata de um episódio isolado, mas de padrão. Pessoas que tratam bem apenas quem pode oferecer algo estão revelando muito mais do que imaginam. Jung chamaria isso de uma persona bem treinada. Um conjunto de comportamentos que funciona socialmente, mas que não diz nada sobre valores ou ética. O carisma pode ser aprendido. O caráter, não. O caráter aparece justamente quando não há plateia para impressionar nem benefício imediato para acolher.
Quando a gentileza depende do olhar do outro, ela deixa de ser virtude e passa a ser estratégia. A percepção social costuma falhar porque confunde educação com valor moral. Alguém pode ser educado e, ao mesmo tempo, profundamente oportunista. A diferença está na coerência. Quem age com autenticidade mantém o mesmo tom diante de qualquer pessoa, independentemente de cargo, utilidade ou reconhecimento. Já quem muda de postura conforme o ambiente está, ainda que inconscientemente, jogando um jogo de status. Entender isso não torna ninguém cínico, mas atento. E atenção é o primeiro passo para relações mais lúcidas e menos ingênuas. Para Jung, é no conflito que a sombra aparece, aquelas partes de nós que preferimos negar. A forma como alguém reage quando é contrariada revela muito mais do que anos de comportamento educado. Se a gentileza pode ser ensaiada, a reação ao conflito raramente é. Quando alguém é contrariado, criticado ou colocado em desconforto, as máscaras tendem a rachar. É nesse momento que o comportamento deixa de ser calculado e passa a ser automático. Jung dizia que o caráter de alguém se revela quando o ego está relaxado, quando não há plateia, nem vantagem, nem necessidade de impressionar. Por isso, observar como alguém trata quem não pode oferecer nada em troca é um dos testes mais honestos que existem. Irritação desproporcional, vitimismo, ataques pessoais ou silêncio hostil, não surgem do nada, são respostas que revelam como aquela pessoa lida com frustração, limites e perda de controle. O caráter aparece menos no que se diz e mais na forma como se reage quando algo não sai como o esperado. Muitas pessoas confundem autocontrole com frieza, quando na verdade ele é um sinal de maturidade psicológica. Quem reage de forma explosiva a qualquer questionamento costuma estar defendendo uma persona frágil, não uma verdade interna. Já quem consegue sustentar o desconforto sem partir para o ataque demonstra algo raro: coerência entre discurso e atitude. O comportamento sob pressão funciona como um raio-x. Ele expõe inseguranças, intenções ocultas e, muitas vezes, um profundo autoengano sobre quem se acredita ser. Esse ponto também exige um olhar honesto para dentro. É fácil identificar reações desequilibradas nos outros, mas desconfortável perceber as próprias. Toda vez que alguém reage de forma automática, defensiva ou desproporcional, há ali uma pista importante. Não sobre o outro, sobre si mesmo. O caráter não se revela apenas quando somos observadores, mas quando somos testados. E quanto menos conscientes estamos dessas reações, mais elas nos controlam. Reconhecer isso não é fraqueza. É o início da autenticidade. Jung acreditava que autoconhecimento não é construir uma imagem melhor, mas ter coragem de encarar o que existe por trás dela. Depois de tudo o que foi dito, uma coisa fica difícil de ignorar. Caráter não é aquilo que alguém exibe quando está confortável, elogiado ou em vantagem. Ele aparece nos detalhes, nas escolhas pequenas, no comportamento sob pressão e, principalmente, quando não há nada a ganhar. Entender isso muda completamente a forma como você lê as pessoas, e evita que você confunda a gentileza seletiva com a autenticidade real. Se este vídeo te fez pensar, não pare por aqui. Aplique esse olhar no seu dia a dia. Observe padrões, questione impulsos automáticos e refine sua percepção social. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas antes de encerrar, deixo aqui uma provocação silenciosa. Como você reage quando é contrariado? Sua postura muda dependendo de quem está à sua frente? E o quanto da sua gentileza permanece quando não há reconhecimento, vantagem ou retorno? Essas perguntas não pedem respostas rápidas. Mas se alguma delas te atravessou, escreva nos comentários, não para se explicar, mas para observar a si mesmo em voz alta.